Fala galera, aqui quem fala é a Mizaki e estamos aqui no nosso penúltimo vídeo da série Jornada do Designer Iniciante e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fidelização de cliente. Então eu vou levantar aqui alguns pontos que é interessante você estar observando no momento que você vai atender seu cliente, vai fechar contratos, para você conseguir manter esses contratos. Então tudo aqui vai ser baseado na experiência do cliente, ou seja, qual a experiência esse cliente vai ter com você quando ele tentar fechar algum projeto com você ou mesmo já ter fechado algum projeto mensal com você, como você vai conseguir fazer ele ficar com você. Então vamos começar primeiramente pela questão do atendimento. Então tudo começa no atendimento. Não é somente o pós-venda que você tem que considerar. Você tem que considerar como foi a experiência do cliente no momento que ele entrou em contato com você. Então primeiramente a gente vai falar aqui sobre a linguagem que foi usada. Então você tem que ter muito cuidado como você vai chegar no cliente, como você vai falar. Você não precisa falar de uma forma coloquial, porém, é muito bom você falar assim, tentar manter um pouco de formalidade enquanto você está lidando com o seu cliente, até para ele ver que naquele momento ali ele está lidando com um profissional. Principalmente se você utiliza o WhatsApp, como eu utilizo, que é um meio onde normalmente as pessoas utilizam para o lazer, tem que ter esse cuidado. Então assim, você usar também o WhatsApp Business também é interessante, que aí o cliente já vai ter a noção de que ele está em um outro ambiente. Tá? Outro ponto também é você não fazer textos extensos demais. Por que isso? Seu cliente está procurando solução, principalmente se ele te procura pela internet. Então o tempo dele provavelmente é muito escasso. Então se você ficar ali respondendo as perguntas dele com um texto com, sei lá, 25 linhas, o seu cliente vai demorar para te responder. Se bobear, ele pode nem fechar com você porque é muito complicado. Então assim, tente dar respostas objetivas, curtas, e sempre fazer perguntas também para o seu cliente, onde ele não precise digitar demais, onde você consiga ir tendo as informações aos poucos do que você precisa, entende? E, claro, ou mandar um briefing, porque aí já é uma coisa externa ao WhatsApp, então ele tem uma noção ali que ele vai precisar escrever um pouquinho mais para te passar essas informações. Outro ponto também é a fluidez. Então assim, você falar com o cliente de forma fluida, ou seja, não ficar aquela questão robótica demais, o cliente parecer que está falando com um robô do Facebook ou do qualquer outro programa que tem como você mandar mensagens automáticas. Então é importante você manter sim a linguagem formal, mas não formal demais ao ponto do seu cliente talvez nem entender o que você está falando, entende? Então é manter o equilíbrio. Outro ponto que você tem que observar é o tempo de espera que o seu cliente vai ficar para receber sua resposta. Então nesse momento aqui é preciso ter a gente ter um parâmetro um pouquinho abrangente sobre isso. O tempo que o seu cliente vai esperar vai determinar completamente sobre a ideia dele do tempo que você vai levar para responder algo sobre o projeto ou mesmo entregar o seu projeto. Ou seja, na minha opinião, para você responder o cliente assim, um dia no máximo, é legal você deixar aí, porque você passa aquela ideia para o cliente que você não está disponível somente para ele o dia inteiro. Então assim, se ele te mandar uma mensagem no WhatsApp, talvez possa ser um pouquinho mais complicado, mas você pode demorar um pouquinho aí, dar um tempinho e não responder logo de forma imediata, para gerar essa ideia, mesmo que hoje você não tenha nenhum cliente, para você gerar essa ideia no futuro, quando você tiver outros clientes, não vai ter como você estar à disposição de um determinado cliente o dia inteiro. Então assim, também é interessante, se fizerem muito contato com vocês pelo e-mail, um lugar mais formal, você também tirar um horário específico do seu dia para você estar respondendo. Enfim, no máximo um dia para dar essa resposta para o cliente. Se acontecer, como já aconteceu comigo, de eu não ver algumas mensagens que mandaram no meu Behance e tudo mais, algumas infelizmente perdi a oportunidade, outras eu consegui converter e falar assim, desculpa a demora, mas você gostaria de saber ainda sobre o meu trabalho? Ou seja, você tentar contornar a situação caso ocorra, porque pode acontecer de você não conseguir responder de forma tão rápida assim ao seu cliente, entende? Então é muito importante esse ponto do tempo. Outro ponto também importante é o meio de comunicação que você vai lidar com o seu cliente. Então é interessante você sempre deixar o seu cliente confortável aonde ele vai estar conversando com você. Então, por exemplo, se o seu cliente envia o primeiro contato pelo e-mail, ele enviou para você, é legal que você responda ali pelo menos umas 2 ou 3 e-mails naquele local e depois direcionar ele para o local que você queira. Então assim, é um equilíbrio, tanto você deixar o cliente confortável, não só tipo assim, ele mandou uma mensagem para você, o e-mail você já fala, me chama no WhatsApp. Talvez para ele pode gerar ali uma estranheza
porque ele iniciou a conversa pelo e-mail. Isso pode ser em qualquer plataforma, mas apenas estou dando um exemplo. Então é interessante você responder ali uns 2 e-mails e depois direcionar ele para onde você deseja, seja para o WhatsApp, Telegram ou onde quer que você fale normalmente com seus clientes. Então é sempre ter guiar o seu cliente também para onde você trabalha, para você não ter que aí ficar, por exemplo, no e-mail, para mim particularmente, ficar respondendo e tratando com o cliente por e-mail o tempo todo é muito complicado e toma muito do meu tempo. Então eu sempre direciono meus clientes para o WhatsApp, porém respondo eles ali por um tempinho no local que eles me chamaram, seja no Instagram, seja no e-mail, no Behance e etc. E um outro ponto muito importante é você ter um e-mail formal, ou seja, você enviar e-mails formais. Por exemplo, quando o seu cliente entra em contato com você, a resposta que você vai dar a ele é numa forma formal. Se o cliente está te devendo, se precisa fazer cobrança, também envie pelo e-mail. Não envia pelo WhatsApp ou por outros locais que não seja tão formais assim. Então é legal você ter um texto já padrão para isso. Inclusive tem até produtos na Hotmart relacionado a isso. Vou deixar um linkado aqui embaixo se vocês quiserem dar uma olhada, que tem textos prontos para tudo. Então é muito importante você ter esse padrão de você enviar para o seu cliente, porque se você enviar pelo WhatsApp, a chance do cliente dar ideia para o que você está falando é muito mais inferior do que se você enviar formalmente um e-mail e ali com todos os cuidados e tudo mais, de forma educada, obviamente. Então o cliente ele vai levar muito mais a sério, porque vai entrar por aquele outro ponto que eu falei um pouco antes. Em relação ao WhatsApp, as pessoas utilizam o WhatsApp no seu dia a dia de forma informal. Na mente dele, algo inconsciente isso, ele vai linkar que ali também é um local onde ele fala de coisa séria, entende? Então, para você evitar esse tipo de coisa, é muito importante você tratar de coisas formais no e-mail. Coisas importantes para o seu cliente, por exemplo, vamos de 2019 para 2020, seus serviços vão aumentar. Então, é muito importante que você envie isso como um e-mail formal. Não envia isso pelo WhatsApp, porque o e-mail ele vai servir também ali como um parâmetro para você provar se o cliente aprovou, né, aquele aumento, ou mesmo se o cliente foi informado da cobrança que ele atrasou o pagamento. Então ali é uma segurança que você tem. E interessante também, se esse cliente tiver um e-mail da empresa também, formal, um e-mail profissional, envie para esse e-mail. Caso o cliente não tenha, aí você envia para o e-mail mesmo do Outlook, Gmail, que ele utiliza. Mas se o cliente tiver da empresa, sempre enviar da sua empresa para a empresa do cliente é muito interessante. Vamos para o segundo ponto, que é sobre o prazo de entrega, gente. Sempre estabeleça um prazo de entrega. Por exemplo, na minha opinião, o mínimo para você, social media, se você trabalha com social media, é você dar 2 dias para a entrega daquele projeto. Mesmo que você entregue antes. Eu, por exemplo, no contrato coloco 2 dias úteis, porém, eu entrego sempre, na maioria das vezes, no mesmo dia. Raras são as vezes, assim, quando realmente não dá, né? A demanda que veio no dia não deu para mim terminar aquele projeto, eu termino no dia seguinte. Mas eu já me resguardo da questão de pode acontecer imprevistos, você pode ter um problema familiar, então você tem que ter isso assegurado também em contrato. E também, principalmente, vocês cumprirem o prazo estabelecido por vocês mesmos. Já vi muito cliente reclamando disso, onde tem muito designer que não se compromete de fato, atrasa projeto, muitos às vezes dormem muito tarde e acabam trabalhando na parte da madrugada, sendo que o cliente ele tá durante o dia trabalhando e não durante a madrugada. Então são vários pontos que vocês precisam ter atenção para você manter o seu cliente, ok? Agora, o terceiro ponto é a educação e linguagem, como a gente já falou em cima. Só que aqui vai ser mais no quesito de o trato que você vai ter com o cliente caso ele faça alguma coisa que não te agrade. Então, assim, é sempre legal você manter sua imagem de profissional, responder de forma educada, mesmo se o cliente for grosseiro com você. A mesma coisa, a gente trabalha home office, a gente tem essa coisa boa de a gente trabalhar em casa ou mesmo que seja no outro local, mas que você não lide com o cliente pessoalmente, porque você pode parar, respirar, responder o cliente depois, pensar melhor na sua resposta. Então não precisa simplesmente o cliente falar algo grosseiro, você já vai lá digitar mais um monte de coisa grosseira também. Então assim, sempre tendo essa noção de que você é uma empresa, mesmo que você não tenha CNPJ, e que tudo que você faça de bom ou de ruim vai impactar na sua imagem, beleza? Um ponto muito importante é você fazer um serviço bem feito.
Então assim, não é legal você entregar ali um projeto mal acabado pro seu cliente. Então sempre tem esse cuidado, porque isso é determinante. Claro, vai ter momentos onde você não vai fazer um projeto tão legal. Então assim, você vai ter esses momentos e é natural, porque somos seres humanos e erramos. Só que é sempre legal você ter esse cuidado de você entregar algo de bom grado para o seu cliente, de forma algo que você olha e fala, nossa, isso aqui tá muito legal, então eu vou enviar para ele. Entende? Então isso também ajuda você a manter contratos, porque o cliente vai ver esse cuidado que você tem, essa satisfação que você tem de entregar algo bom pra ele, entende? Nos momentos que você não entregar algo tão bom assim, ele vai entender que talvez, poxa, talvez ele não esteja no bom dia, talvez não esteja ali, né? Porque isso acontece. E por último, gente, pra gente finalizar esse vídeo aqui sobre fidelização de cliente, você precisa fazer o cliente lembrar de você. Então assim, é muito importante, por exemplo, você fez um trabalho para algum cliente específico. É sempre interessante de um tempo em tempo, por exemplo, digamos que você fez um projeto para o seu cliente no início de janeiro e começou fevereiro. Você mandar uma mensagem e falar assim, oi, tudo bem e tal. Se você precisar de algum projeto, alguma coisa aí, pode me chamar que eu vou estar aqui à disposição, a gente pode conversar. Enfim, você fazer o seu cliente lembrar de você. Não faça algo cansativo, ok? De ficar ali toda semana mandando mensagem para a pessoa, caso ela não tenha serviços recorrentes com você. Uma vez por mês é interessante, ou uma vez a cada 2 meses também pode ser interessante. Se essa pessoa te manda demandas direto, também é importante você no início do dia você enviar a mensagem para a pessoa e falar, oi, tudo bem? Bom dia, tem alguma demanda para mim hoje? Então isso vai ajudar você a manter a sua renda e também vai mostrar para o cliente que você está se importando ali de prestar o serviço para ele. Então ele sempre vai dar aquela ideia de que eu posso contar com a Letícia, eu posso contar com o Joãozinho, eu posso contar com tal pessoa, entende? Então galera, o vídeo de hoje é esse. Amanhã a gente vai ter o último vídeo da série. Eu espero que vocês estejam gostando da série. Aqui embaixo vocês podem comentar a dúvida de vocês, sugestões, tudo que vocês quiserem. E amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre marketing e o designer. Então assim, a gente vai tratar sobre um tema muito importante. Então compartilhe essa série para que toda essa série aqui ela foi pensada de forma que você precisa ver toda ela para você conseguir entender cada passo que eu fiz para conseguir chegar onde eu estou, beleza? Então é isso aí, deixa o like aqui, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para seus amigos. Bye bye!